Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Informação importante, duração da pensão por morte. Bom, você já sabe que houve aí modificação no cálculo da pensão por morte, né? Onde você pode sim acumular a pensão por morte com aposentadoria ou outra de outro regime. Mas a grande dúvida é como ficou a duração desse benefício após a reforma da Previdência. Vem comigo que eu vou detalhar todo esse tema. Vamos lá. Bom, pessoal, como dito, né? Reforma da Previdência entrou em vigor 3 de novembro de 2019, muita coisa alterou, tá? E você precisa entender, né? Vou receber minha pensão por morte de forma proporcional ou não, depende de cada situação. Nós já falamos do valor da pensão por morte, vou deixar o card aqui para você no YouTube para você acompanhar. E agora você tem que entender por quanto tempo você vai ficar recebendo esse benefício, se ele é vitalício, se ele não é, em que momento que ele vai ser cessado, tá bom? De antemão, já peço que você inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para você não perder vídeo importante como esse. Prefere nos acompanhar lá no Instagram? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você nos acompanhar lá, tá bom? Então vamos lá tratar desse tema tão importante. A emenda constitucional 103 de 2019, que entrou em vigor aí, ela não trouxe especificamente o prazo de duração do benefício de pensão por morte. Ela remeteu esse prazo para a Lei 8.213 de 91, Lei 8.213 de 91, que teve alteração, né? Então, em 2015, nós tivemos aí o que muitos chamaram de mini reforma da Previdência, que alterou muitas coisas, e entre essas alterações veio aí o prazo de duração de vigência da pensão por morte. E a emenda constitucional, que está em vigor, 103 de 2019, fez essa emissão e manteve esses mesmos prazos. Então vamos entender aí como é que está esse prazo. Vamos com a gente lá para o texto legal. Então, legal, olha só o que diz aí, né, a Lei 8.213, que foi, né, aplicada aí na reforma da Previdência, que manteve esses prazos. O artigo 77, tá, que vai trazer isso para a gente, e ela sofreu alteração pela Lei 13.135 de 2015. Então, olha só, artigo 77, parágrafo 2º é o que vai tratar aí da cessação do benefício de pensão por morte. Ele diz o seguinte: o direito à percepção da cota individual cessará 1. Pela morte do pensionista, aqui isso, quem recebe a pensão por morte morrer, obviamente já vai ser cessado, né? Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então aqui, se ele não tiver se ele não for inválido, se não tiver nenhuma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, vai cessar com 21 anos. Aqui muita gente confunde com 24. Não, pessoal, é 21 anos, tá? Para o filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez, então se o filho ou o irmão, que é dependente aqui, né, estava recebendo a pensão por morte, independentemente da idade, vai cessar apenas quando for cessada a invalidez. Para o filho ou o irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento, né, quando cessar a deficiência, e para o cônjuge ou o companheiro. Aí o cônjuge ou o companheiro são alguns outros fatores. Olha só que legal. Se o cônjuge ou o companheiro for inválido ou com deficiência, e a pensão por morte for proveniente disso, será cessado pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes das aplicações das alíneas B e C. A gente já vai falar sobre isso. Será cessado em 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, menos de 18 contribuições e 2 anos antes aí do óbito, né, de casado, 4 meses de duração. Transcorridos os seguintes períodos, são os períodos acima, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, quanto tempo vai durar? Então, aí vai durar 3 anos, né, com menos de 21 anos de idade. Quem quer menos de 21 anos de idade? Pensionista. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade, 10 anos entre 27 e 29 anos de idade,
15 anos entre 30 e 40 anos de idade, 20 anos, aqui pessoal, 20 anos, 15 anos, 10 anos é a duração da pensão por morte, viu? Então 20 anos, resumindo aqui, entre 41 e 43 anos de idade é do pensionista e vitalícia com 44 anos ou mais de idade. E aqui tem uma outra hipótese também da perda da pensão por morte, né? Perda da pensão do direito na forma do artigo, do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei. Aí eu coloquei aqui só para você entender. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente pela sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente incapazes e os inimputáveis. Volta aqui para a gente. Então observe que a emenda constitucional, embora tenha entrado em vigor e tenha alterado o valor do benefício da pensão por morte, ela manteve, igual já teve aí a redação trazida pela Lei 13.135 de 2015, a mesma duração anteriormente à reforma. Então a duração do benefício é uma coisa, o valor do benefício que você vai receber é outra coisa totalmente diferente. Vem com a gente que na quinta-feira a gente já está aí novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!